Boa noite, irmãos. É domingo, dia 3 de maio, e nós estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. O mês de maio é o mês da família, e eu queria separar nesse momento inicial do culto um texto para a nossa reflexão. Josué capítulo 24, versículo 15. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou nos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Que Deus nos dê essa graça. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar nesse momento inicial de culto? Pai querido, estou com a tua igreja nesta noite, rogando que o Senhor nos dê um culto abençoado e que permita que eu e a casa dos nossos irmãos possam viver sob a autoridade da tua palavra e podamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui com esse culto online e já com muita saudade de vocês. Em breve esse tempo vai estar passando e vamos estar todos juntos, reunidos, podendo nos abraçar, mas tudo no tempo do Senhor. Creio que o Senhor já está nos guardando e temos certeza que o melhor de Deus está por vir pelas nossas vidas. Vamos começar louvando o Senhor, dizendo que Ele possa reinar em nossas vidas, a cada dia, a cada instante. Vem! Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sobre as nossas casas, Senhor, sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho, sobre a tua igreja, Pai. Venha reinar, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Meus amados irmãos,
O texto da meditação desta noite está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Queria que você me acompanhasse na leitura desse texto. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus amados irmãos, que texto forte. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Vamos orar mais uma vez nesse momento? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e eu oro junto com a Tua igreja, pedindo que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e revelar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero nesta noite falar sobre o seguinte tema: a importância de se guardar o coração. O texto é claro em dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Nós temos na palavra de Deus muita coisa sobre o coração. Deus é aquele que estabelece a importância do coração. Moisés escreve 5 livros na Bíblia. Nós temos aí o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E é em Deuteronômio 6:5 que Deus vai nos falar inicialmente sobre o coração. Acompanhe comigo Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse texto vai nos lembrar a importância do coração e o que se deve fazer com o coração. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Jesus ele vai reafirmar esse texto quando ele, ensinando os seus discípulos, ele é indagado por eles. E eles perguntam: Senhor, qual é o maior mandamento? Qual é o principal mandamento? E em Mateus capítulo 22, eu queria que você acompanhasse comigo. Mateus 22, versículo 36 e 37, o texto diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Deus sabia do valor do coração do homem. Deus sabia da importância do coração do homem e o que nesse coração tinha e aonde esse coração estaria. O livro de Provérbios, mais adiante, não aqui no capítulo 4, mas no capítulo 23, no versículo 26, Deus nos faz esse convite para lembrar a nós aonde está o nosso coração, aonde deveria estar o nosso coração. E Provérbios 23, 26 diz o seguinte: Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Portanto, meus amados irmãos, se existe um lugar onde a palavra coração tem ênfase, tem importância, esse lugar é na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vai tratar sobre a forma como nós iremos nos envolver com Deus, iremos buscar a Deus, ela vai falar sobre o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Você deve lembrar desse texto. Acompanhe comigo Jeremias 29, versículo 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Que bênção! Quando buscamos a Deus, a orientação é que o busquemos de todo o nosso coração. Meus amados irmãos, eu queria, à luz da importância do coração, lembrar pelo menos de 2 histórias. Nós temos na Bíblia homens que foram aprovados e homens que foram reprovados por causa da condição do seu coração. O primeiro exemplo que eu quero trazer é o exemplo de Roboão, que foi o sucessor de Salomão. Esse homem, em seu reinado, não dispôs o seu coração a Deus e foi reprovado por Deus. Acompanhe comigo o texto de 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14, que diz: E Roboão fez o que era mal, porquanto não preparou o coração
para buscar ao Senhor. Que final triste, que vida triste foi a de Roboão, porque não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Buscou tudo que o seu reinado tinha, menos o líder do seu coração, menos o Senhor do seu coração. E o exemplo agora daquele que foi aprovado. Temos tantos exemplos, mas queria citar o exemplo de Esdras. Eu queria convidar você a ver um homem que teve o seu coração aprovado por Deus. Esdras capítulo 7, versículo 10. Diz assim o texto: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Que bênção, meus amados irmãos, termos esse exemplo de Esdras, que dispôs o seu coração a não apenas aprender, mas ensinar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós olhamos para o coração, vemos aqui Roboão, que se perdeu porque desviou o coração. Vemos Esdras, que teve uma vida plena com Deus, porque guardou o seu coração na palavra. Agora eu queria citar o exemplo de um rei, que teve o seu coração dividido. Ora estava buscando a Deus, e ora não buscou a Deus, que é o rei Amazias, que viveu com seu coração oscilante, que titubeou diante do Senhor, porque desviou e dividiu o seu coração. Acompanhe comigo a história do rei Amazias. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo de número 2. Diz assim: o rei Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Que coisa interessante! O rei que começa a fazer coisas boas e retas diante do Senhor, mas que não tinha o seu coração pleno em Deus, íntegro em Deus. Rei Amazias parece que viveu aquela filosofia de que o fim justifica os meios. E nós sabemos que os fins não justificam os meios. Uma coisa certa, feita com a motivação errada, é condenada por Deus. Quando Jesus ensinou sobre a oração, em Mateus capítulo 6, versículo 5, ele disse: quando orardes, não seja como os hipócritas, que fazem questão de orar em pé nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Primeira oração que Deus rejeita, a oração da hipocrisia. Então nós podemos fazer a coisa certa e sermos condenados por Deus, porque a motivação era errada. Orar é uma bênção, mas não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser para aparência, por exibição, mas deve ser motivo de submissão a Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhamos agora, irmãos, o texto. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Irmãos, estamos diante de um texto que revela a nós a sabedoria de Deus. Salomão escreve não apenas Provérbios, Eclesiastes, mas também escreve Cantares. Em todos esses livros, Salomão revela a sabedoria de Deus, trazendo a sua vontade nas coisas mais simples, para que nós pudéssemos perceber que na prática do dia a dia poderíamos viver sob a autoridade da palavra de Deus. E quando nós olhamos essa palavra, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Eu queria pensar com você sobre a importância de guardar o coração. A palavra guardar aqui vem de uma palavra hebraica chamada mishmar, que significa cárcere, prisão, confinamento. A palavra guarda significa, e vem da palavra hebraica nashá, que significa vigiar. A ideia de Salomão nesse texto, quando ele diz guardar o coração, era colocar o coração em confinamento, em um cárcere, sobre vigilância. Era a ideia que Jesus teve na parábola do bom pastor. A ideia que você deve ter de pastorear o seu coração. A ideia que você deve entender que o seu coração precisa de cuidado. Agora, depois de entender o que é guardar o coração em cárcere, colocar o coração em uma prisão, sob uma vigilância, porque ele deve ser guardado, nós precisamos entender o que é coração. A palavra coração aqui vem de uma palavra hebraica chamada leve,
que significa alma, entendimento, sede das emoções, que revela aquilo que está no interior do homem, na mente humana. E eu queria trazer um texto que vai ampliar a nossa visão sobre a realidade da ideia do que é coração. Queria ler com você a história e o exemplo de Samuel. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porém o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Porque o Senhor vê o coração. Meus amados irmãos, o texto da reflexão desta noite traz essa mensagem mandatária de Deus. O conselho da palavra é: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Eu queria fazer uma pergunta a você nesta noite, para que possamos facilitar o nosso entendimento. Como podemos guardar o nosso coração? E uma outra pergunta: por que devemos guardar o nosso coração? Com base nessa pergunta, por que devemos guardar o nosso coração? Olhamos para o texto e vemos que guardamos o nosso coração porque a palavra de Deus nos orienta a isso. Quando você guarda o seu coração, quando você coloca ele num cárcere, num confinamento, e olha para ele atentamente, vigiando a postura da sua mente, do seu interior, você está obedecendo a Deus. Guardar o coração é você revelar a sua obediência a Deus. O escritor C.S. Lewis, certa vez, disse o seguinte: eu te coloquei no deserto para ver o que existia em seu coração. Como que nós podemos identificar o que há no nosso coração? Entendendo que coração é alma, é entendimento, é razão, é sede das emoções. Será que no nosso coração hoje há esse deserto anunciado pelo C.S. Lewis? Eu te coloquei no deserto para que você veja o que existia em seu coração. Meus amados irmãos, eu espero que no seu coração e no meu coração esteja aquilo que tinha no coração do salmista, quando ele escreve o Salmo 119, versículo 2. Porque está escrito: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Às vezes nós nos esquecemos de que a palavra de Deus, ela protege o nosso coração. Salomão vai dizer isso de forma bem forte, no capítulo 14, no versículo 12, quando ele diz que há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Quantas vezes tomamos direções na vida que, ao invés de nos colocar para cima, de nos trazer alegria em Deus, somos entristecidos e abatidos. A palavra de Deus diz, ainda em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, na versão revista e corrigida, o seguinte: assim como o homem pensa, assim ele será. O que tem permeado o seu coração? O que tem permeado a sua mente? Nós aprendemos que devemos guardar o coração porque o Senhor nos orienta a guardá-lo. Mas nós aprendemos também que guardamos o nosso coração porque dele procede as saídas da vida, porque nele há fonte de vida. O que é ter fonte de vida? É entender que é pelo coração, é pela nossa mente que nós definimos as nossas escolhas. Nossas decisões são pautadas por aquilo que está na nossa mente, que está no nosso coração. E uma vez Josué Bessa disse o seguinte: não é o tempo que me impede de orar, mas é o teu coração, mas é o meu coração. Nós podemos ter um coração quebrantado ou um coração endurecido. Deus nos chama a ter um coração quebrantado, trabalhado pelo Senhor. E eu queria, após responder essa pergunta, por que devemos guardar o coração? Eu queria passar para a segunda pergunta. Como podemos, à luz desse texto de Provérbios capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, como podemos guardar o nosso coração à luz desse texto? E nós vamos aprender aqui
que podemos guardar o nosso coração sobre 3 verdades. A primeira, guardamos o coração quando guardamos a nossa boca. Olhe comigo o versículo 24 de Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, 24. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Meus irmãos, nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. A palavra de Deus fala que em Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus, somos chamados de co-cidadão dos santos. Temos vivido aí em tempos em que ouvimos da boca de pessoas tanta falsidade, tanta perversidade. E o texto diz que nós devemos guardar a nossa boca da falsidade e da perversidade. Guardamos o nosso coração quando guardamos a nossa boca da boca daqueles que se envolveram com a maldade e com a falsidade. Jesus vai nos ajudar nesse conselho. É Jesus que vai afirmar que a nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Você vai encontrar esse texto em Mateus capítulo 12, versículo 34, a parte B, quando Jesus revela que ninguém pode dar o que não tem e que só pode sair aquilo que já entrou no nosso coração. Nós devemos estar atentos àquilo que entrou no nosso coração. Ouvimos a história de Salomão, que conversando com seu pai Davi, aprendeu o que era a vontade de Deus. Davi, pai de Salomão, é chamado homem segundo o coração de Deus. Olha que Davi diz a Salomão, no versículo 4 de Provérbios capítulo 4, diz o texto: e ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras e guarde os meus mandamentos e você viverá. Salomão estava diante do seu pai, que conhecendo a vontade de Deus, lhe falava tudo aquilo que era da parte de Deus. Mas o texto diz que Salomão ouvia tudo o que seu pai lhe dizia a respeito de Deus. Meus amados irmãos, ouvir é fundamental. É fundamental ouvir para uma vida abençoada aqui na terra. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. E sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Somos chamados a guardar a nossa boca mediante aquilo que a palavra de Deus estabelece como limite para o nosso coração. Eu queria exemplificar isso melhor para você. Paulo vai dizer que nós guardamos a nossa boca quando nós não murmuramos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 10, o apóstolo Paulo diz: não fiquem murmurando, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Nós guardamos a nossa boca quando não murmuramos. Temos também o exemplo que guardamos a nossa boca quando nós não se envolvemos com fofocas e com mexericos, com palavras inúteis. Paulo diz isso quando ele escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 20. O texto diz: e você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Guardamos a nossa boca quando não sai da nossa boca falatório, palavras fúteis, inúteis. Guardamos a nossa boca quando falamos a verdade. O apóstolo Paulo fala isso ao livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 25. Somos chamados a viver para anunciar a verdade de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 25, diz o texto: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Que bênção, meus amados irmãos, podemos falar daquilo que ouvimos da parte de Deus. Jesus é a verdade e nós temos a verdade em nós. Que você possa ter a palavra certa para o momento certo
e para o tempo certo. Salomão fala sobre isso no capítulo 15 de Provérbios, no versículo 23, quando ele diz em Provérbios capítulo 15, versículo 23, que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. Guardamos a nossa boca quando falamos a verdade, quando não murmuramos, quando não sai palavra torpe da nossa vida e quando temos palavra certa e suave que traz alegria e paz ao coração daqueles que nos ouvem. Segunda verdade, guardamos o nosso coração quando não apenas guardamos a nossa boca, mas também guardamos os nossos olhos. Veja comigo o versículo de número 25 de Provérbios capítulo 4, que é o texto base da mensagem desta noite. Versículo 25, que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Meus amados irmãos, Salomão faz um paralelo, uma metáfora com a realidade da nossa peregrinação aqui na terra. O que está diante de você? O que está diante de você é aquilo que você vê. E Deus deseja que através da sua palavra você possa vê-lo. O livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, garante que temos, pela fé, a companhia de Deus. O texto diz em Deuteronômio 31, 8, o Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não fique assustado. Aleluia! Que coisa maravilhosa! O Senhor está adiante de você. Temos a certeza da companhia de Deus. Devemos guardar o coração quando guardamos a nossa boca, guardamos o nosso coração quando guardamos os nossos olhos. Para onde nós temos olhado, o Senhor está à nossa frente. Jesus determina que tudo está no nosso olhar. Acompanhe comigo Jesus falando esta verdade, porque tudo vai depender da nossa visão, da nossa perspectiva, a forma como nós vemos e lemos o mundo. E Jesus esclarece isso em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, quando o texto diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? O texto é claro. Olhos bons estão cheios de luz, cheios de Deus. Foi Jesus que afirmou: eu sou a luz do mundo. Os olhos maus revelam as trevas, revelam uma visão debilitada, deturpada do Criador e Senhor da nossa vida. Guardamos o nosso coração quando guardamos os nossos olhos. Na cultura judaica, os olhos revelavam o que havia no interior do homem. Na cultura judaica, os olhos representavam o coração, representavam aquilo que permeava a mente humana. Por isso, nesta noite, você deve entender que para guardar o coração, você deve guardar os seus olhos. O versículo de número 21 diz também sobre essa verdade. Provérbios capítulo 4, versículo 21. A primeira frase apenas do texto vai nos dizer: não deixem que afastem os seus olhos. Guarde isso. Não deixem que eles se afastem dos seus olhos. Eles quem? Os meus mandamentos, as minhas palavras devem estar diante dos meus olhos, porque elas vão alimentar a minha fé e vão direcionar o meu caminho. E terceira e última verdade, guardamos o nosso coração quando guardamos a boca, guardamos os olhos, mas também, segundo o texto de Provérbios, quando guardamos os nossos pés. Versículo 26 e 27 de Provérbios: faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Deus nos chama a não apenas a olhar para o caminho e entender a nossa caminhada, mas Deus nos fala e nos mostra que há um chamado sobre a terra para que você caminhe para o lado do bem, para o lado de Deus,
E é um caminho que te conduz para o lado do mal, para o caminho que se afasta de Deus. Jesus vai nos apresentar essa realidade, quando ele fala sobre a realidade das duas portas, que mostram caminhos diferentes. Vamos ver o que Jesus nos ensina sobre essa realidade dos dois caminhos? Vamos ler comigo Mateus capítulo 7, versículos de número 13 e 14. Diz o texto: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Meus amados irmãos, o caminho estreito, a porta estreita, conduz à vida, porque ela mostra as limitações que Deus estabelece para que eu e você vivamos a vida abundante. Deus não quer que nada se perca, mas que tudo se estabeleça. A palavra de Deus é para que você permaneça e persevere. Por isso que ele trata, na versão dos dois caminhos, a porta estreita. Estreito é o lugar onde Deus te coloca pela palavra. Perdição, porta larga, é a porta que está longe de Deus, que é baseada no hedonismo e no materialismo. É a vida a bel prazer. Eu vou viver do meu jeito, eu não vou prestar conta para ninguém, eu não quero reconhecer Deus como meu Senhor. Aqueles que estão nisso são considerados perdidos os ímpios, que vão ser tragados pela morte trazida pela punição do pecado. Mas em Cristo somos chamados a andar pela porta estreita, porque a porta estreita significa a presença da graça de Deus, delimitando a segurança para o meu e para o seu coração. Quero concluir essa mensagem dizendo que no processo da dinâmica de guardar o coração, guardamos a boca, os nossos olhos e os nossos pés, porque assim protegeremos a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam e viveremos a chamada que Deus tem para nós, que é vida e vida abundante. E quero convidar você a ouvir mais uma canção, para que daqui a pouco a gente volte a orarmos agradecendo ao Senhor, que guarda o nosso coração de todo mal e estabelece em nós uma vida que seja abençoada por Ele. Ouçamos agora mais uma canção e daqui a pouco oraremos agradecendo a Deus por Sua palavra e por aquilo que Ele fez e ainda fará em nós. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
ao Cordeiro, seja um louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declara aí na sua casa que Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, declarei, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, anseia por ti, Senhor, minha alma anseia por ti. Meu irmão, que nessa noite você possa crer verdadeiramente que você serve um Deus que é poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos, poderoso para nos guardar nesse momento de crise, poderoso para nos guardar a nossa saúde, para guardar as nossas vidas. Nós cremos em Ti, Senhor Jesus, que Tu és poderoso, Pai, para fazer muito mais, Pai, do que aquilo que nós precisamos. O Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido um Deus bondoso, que tem nos dado além daquilo que precisamos para viver, Pai. Obrigado pelo dom da vida, obrigado, Deus, pela saúde, obrigado pelos nossos irmãos, Pai, obrigado pelo nosso pastor, obrigado, Deus, pela Tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Nós declaramos que Tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Declare isso mais uma vez. Poderoso Deus. Se tiver alguém do seu lado, dê a mão para ele e declare que o Senhor é poderoso. Tu és poderoso, Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Aleluia. Amém. 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 Meus amados irmãos, após ouvirmos esta canção, quero convidar você a orarmos e suplicarmos a bênção do nosso Deus. Pai querido, diante da Tua igreja nesta noite, nós Te louvamos, porque ouvimos da parte do Senhor a importância de se guardar o coração. Não conseguimos guardar o nosso coração sem o Teu apoio e sem a Tua intervenção. Obrigado porque por meio da Tua palavra, Teu Espírito nos conduzirá a um coração que seja guardado e cuidado pelo Senhor. Que a Tua igreja possa receber nesta noite esta verdade e que esta palavra frutifique na minha casa, na minha vida e na vida de toda a Tua igreja.
e cada pessoa que ouviu esta mensagem nesta noite possa ser abençoado pelo teu Espírito e viver sobre uma vida onde seu coração permaneceu guardado pela tua palavra. Te somos gratos por isso e te louvamos pelo nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que tempo bom onde o Senhor nos permitiu ouvir esta palavra, cantarmos cânticos de adoração ao Senhor. Quero desejar a você uma semana rica da graça e da paz de Jesus. Mas que você continue aí. Daqui a pouco surgirá informações sobre aquilo que nós temos feito como igreja do Senhor. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana cheia da graça de Deus, em nome de Jesus.